Chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Fernanda Rômulo e eu ensino mulheres a ganharem mais que R$ 5.000 por mês empreendendo com semijoias, mesmo aquelas que estão começando do zero. Então vamos embora para a nossa live de hoje. O tema da nossa live é os principais medos que a gente tem na hora de empreender com semijoias. Quem é que não tem esses medos, né? E a gente vai falar disso hoje. Que medos vocês imaginam ou que vocês sentem na hora de empreender com semijoias? Óbvio que a gente vai falar aqui sobre semijoias, porque é o nosso nicho, mas na verdade esses medos eles passam pela cabeça de qualquer empreendedor, empreendedora, tá? Isso é natural, porque empreender, quando a gente começa a empreender, a gente não tem garantia de nada. A gente simplesmente começa, né? É óbvio que a gente pode fazer coisas para minimizar esses medos, né? Para mitigar isso, mas é óbvio que tem medo. Vocês pensam que eu não tenho medo depois de 19 anos? Eu tenho medo também. Vocês pensam que o André não tem medo? Também tem medo. Faz parte do negócio, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente faça as coisas com segurança, com uma certa segurança, é claro que dá medo, né? O que é seguro? Entre aspas, é você ter a sua carteira assinada. É seguro. Se der alguma coisa errada, você tem seus benefícios. A empreendedora, o empreendedor não tem nada disso. Ele começa um negócio e ele não tem certeza das coisas. Porém, a lucratividade é bastante alta, o que faz com que, se a gente tiver juízo, a gente consiga se organizar financeiramente para não passar certos perrengues, tá? E isso é importante sobressaltar aqui. Então vamos lá, vamos trazer alguns medos aqui comuns que acontecem comigo, acontecem com vocês. Pode ser que umas pessoas tenham um pouco mais de um determinado medo, outras outro. Então vamos lá. A primeira coisa, né, que a gente tem certeza no empreendedorismo é que a gente não tem certeza de nada. São as incertezas do negócio, faz parte, tá? Incertezas que podem ser avassaladoras. Se você não controlar minimamente a sua cabeça, né, a sua mentalidade, essas incertezas podem ser avassaladoras. E tem um monte de gente que começa no negócio de semijoias e depois para no meio do caminho e quer voltar para a carteira assinada, para a CLT, para aquela estabilidade onde você ganha menos, mas você não corre tanto risco, né? Óbvio que todo mundo tem risco de ser mandado embora, mas acontece que você tem as garantias trabalhistas que a gente não tem no empreendedorismo. E tá tudo bem, a gente entende isso e lida com isso, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Tem pessoas que já nascem empreendedoras, é o meu caso. Eu acho que desde a barriga da minha mãe eu já sabia que eu ia vender alguma coisa, porque olha, eu já vendi muita coisa e gosto disso. Eu gosto dessa movimentação da venda, tá? Faz parte da minha natureza. Mas e quem não tem esse desejo nato de vender? Como é que faz? Vai identificar se ali é uma oportunidade genuína para a sua vida e você vai buscar habilidades, vai procurar. Se você não tem essas habilidades, não nasceram com você, você vai buscar certas habilidades para fazer com que o seu negócio seja viável, tá? Então, vamos trazer aqui os principais medos, né? Que eu mapeei aqui alguns medos que ao longo da minha vida de empreendedora eu passei e também identifico isso com as minhas alunas, né? Elas trazem muito isso, as minhas seguidoras também trazem muito isso, coisas que eu mapeio nas caixinhas de pergunta, né? Então, todas essas dúvidas que ficam te apoquentando, sabe? Te perturbando. Ah, não vou fazer porque eu tenho medo disso. Nossa, eu morro de medo disso acontecer. Então, vamos trazer aqui algumas dessas. Eu acho que o mais forte que bate na gente é o medo do fracasso. É você começar e se sentir fracassada por não ter dado conta do negócio. Esse é um medo que passa tanto na cabeça do homem quanto da mulher, né? Do empreendedor, independente do sexo. Então, a gente tem medo de fracassar. Primeiro por nós mesmas, né? De não conseguirmos dar conta. O medo de fracassar perante a família.
e o medo de fracassar perante a sociedade. Eu vou dividir uma coisa com vocês, é íntima, tá? É uma coisa minha, mas eu passei durante muito tempo da minha vida pessoas que me amavam muito, minha mãe e minha avó, me amavam demais, demais. As duas já não estão mais aqui, já viraram estrelinhas, mas elas, toda vez que elas me viam numa situação desconfortável em relação a empreender, elas passavam a mão na minha cabeça e falavam: para, você não precisa disso, deixa isso pra lá. E às vezes eu perdia dinheiro, eu perdia entusiasmo, e elas sempre falavam: não, deixa isso pra lá, você não precisa disso não, deixa, esquece. E achando que estavam fazendo meu bem, óbvio, né? Óbvio, fazendo com todo o amor do mundo. E isso me prejudicou durante muito tempo, porque tudo que eu botava a minha mão para empreender não dava certo. E não dava certo, e eu não tinha força de vontade para fazer dar certo, porque eu me sentia protegida ali no colinho delas, né? Não tá bom, larga isso aí, fica, você não precisa disso. Você não precisa disso. O problema nunca foi dinheiro, né? Não precisava do dinheiro. Embora eu sempre tenha gostado de ganhar o meu dinheiro, eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, mas não era aquele dinheiro necessário para viver, porque não me faltava dinheiro para viver. E elas passavam a mão na cabeça e mandavam parar com isso, né? Deixar pra lá. Sabe quando é que eu mudei isso na minha cabeça? Aos 46 anos. Demorou muito. Minha avó se foi, minha mãe se foi tem 2 anos, mas até quando ela tinha entendimento das coisas, ela tentava me proteger de todo custo, né? Mesmo eu casada, é coisa de mãe, né? E aí eu só me livrei desse sentimento de que eu era fogo de palha quando porque elas falavam esse termo pra mim, elas traziam assim: ah, a Fernanda é fogo de palha, começa depois, larga as coisas pra lá. Eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e foi aí que eu vi que eu era capaz de começar e terminar. Por quê? A gente só para quando dá certo. A gente não desiste no meio do caminho, a gente vai até dar certo. Às vezes demora um pouco mais, às vezes é mais rápido, depende do teu projeto, né? E empreender com as semijoias foi a única atividade que eu consegui me manter por mais tempo. Eu não sei se isso é destino, né? Tive outros negócios que não deram certo, mas a relação com as semijoias tem 19 anos. Então eu comecei com 32 para 33 anos e foi até os 46, permaneceu, eu não desisti. E parece que aquilo ali foi o meu amadurecimento. E aos 46, quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal com mais de verdade, né? Eu descobri que eu era muito boa para começar as coisas e eu não tinha habilidade para terminar os meus projetos. E aí eu comecei a botar foco nisso e os meus projetos passaram a dar certo. A venda de semijoias continuou, mas com mais intensidade, né? A gente conseguia enxergar melhores oportunidades ali e a coisa ficou mais amadurecida na minha cabeça. E hoje, se eu tenho um projeto, eu não paro no meio do caminho, eu vou até onde tem que ir. É assim, tem que ir também de uma maneira inteligente. Não tá sendo bom, nem para mim, nem para família, nem financeiramente, você abandona um projeto, né? Se não tiver dando certo. Agora, tá insistindo, não tá dando certo, tá prejudicando tudo que tá em volta, é a hora de parar. Você tem que reconhecer a hora de parar. Agora, se o projeto não tá dando certo, simplesmente porque você não tá colocando foco e energia nele, nada vai dar certo na tua vida. Então, esse é um medo que a gente tem do nosso fracasso, do fracasso em relação, né, admitir esse fracasso em relação à nossa família, passar essa vergonha, né, e perante a sociedade também. Você vê hoje a gente com rede social, vou começar meu negócio de semijoia, já abre o Instagram, fala para todo mundo que você tá vendendo semijoia, daqui a pouco o negócio, você desiste no meio do caminho e você fica mal porque as pessoas começam, você acha que as pessoas estão te julgando, algumas vão, outras não, mas enfim, você começa a se enxergar julgada pelos outros e você se sente a fracassada. Então esse é um medo muito ruim, que se a gente não souber administrar, prejudica muito a gente.
Tem também a ansiedade. Quem é ansiosa aí, gente? Quem é ansiosa, já bota um coração aí que eu quero saber quem é ansiosa. Quero ver corações subindo aí. Gostaria que fossem poucos, né? Mas infelizmente tem muitas pessoas ansiosas. Eu sou extremamente ansiosa. E essa ansiedade, ela se projeta no nosso futuro. O que vai acontecer no futuro, né? Então você já tem esse medo do que vai acontecer lá na frente. Já começa a imaginar um monte de catástrofe no meio do caminho, né? E se a gente pegar essa ansiedade e trazer para o lado do planejamento do negócio para ele dar certo a longo prazo, já fica uma coisa diferente. Então não tem que ter medo do que vai acontecer no futuro. Você tem que planejar o seu negócio, dar os passos calçadinhos, né? Para que o teu negócio dê certo, tá? Então, a ansiedade em relação ao futuro é uma coisa que não faz o menor sentido a gente ficar remoendo esses sentimentos, porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã. O que importa é o que a gente está construindo hoje para que amanhã, ou seja, no futuro, o teu negócio tenha grande chance de ter sucesso, né? Mais um medo que a gente passa é o medo de não encontrar cliente para vender. Investi o meu dinheiro, botei meu tempo, botei toda a minha esperança nesse negócio e agora eu tô morrendo de medo de não ter cliente. Cliente tem em tudo quanto é lugar. Aonde tem uma mulher que goste de se arrumar, vai ter uma cliente para comprar semijoia, tá? Então, esse medo é extremamente infundado. Se você se colocar nos lugares certos, eu venho falando disso desde segunda-feira com vocês. Se colocar no lugar certo, aonde tenham essas mulheres que queiram comprar semijoia, você vai vender semijoia. E ponto, tá? Eu tenho certeza que muitas de vocês estão de olho aqui nessa combinação que eu fiz da roupa prateada com a corrente dourada, que ficou uma combinação muito legal, não ficou? Já não despertou o desejo? Já não deu assim uma vontade? Eu acho que eu também tenho uma blusa prateada, também vou fazer essa combinação. Então, esse tipo de coisa passa na cabeça de toda mulher que tem um mínimo de vaidade. E por que a gente não vai explorar isso? Por que a gente não vai encontrar cliente? É claro que existe cliente pra gente vender semijoia em tudo quanto é lugar. Tá? Esse medo, então, a gente já descarta. Receio do desconhecido. Quem é que tem medo disso? Eu nunca empreendi, eu nunca vendi nada na vida. Eu nunca mexi com semijoia. Não tenho medo. Claro que é desconhecido, é um caminho novo para você, né? Por mais que você já tenha vendido, de repente você nunca vendeu semijoia. Ou você nunca vendeu nada na vida. Então é óbvio, é um caminho desconhecido. Você tem que experimentar. Como é que você vai saber como é que é se você não experimentar? Então faz parte também esse medo, que está muito ligado à ansiedade também, né? Mas como é que a gente se previne desse medo? Como é que a gente combate esse medo? Com conhecimento. Conhecer sobre o seu mercado, né? Sobre o nicho de semijoia, conhecer sobre o produto de semijoia, estudar. Tudo que a gente não conhece, a gente combate com conhecimento, óbvio, né? Pelo caminho da educação dentro do nicho, tá? Então, esse infundado no meu ponto de vista. Outro medo que a gente tem muita gente que tem esse medo e não admite, tem outras pessoas que admitem claramente, é o medo de ser julgado pelos outros, o julgamento da sociedade. Por quê? Porque acha que vender é um trabalho menor. Que vender, né, só vende quem não deu certo com nada na vida. Então, é o medo do julgamento da sociedade. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Vender é um trabalho extremamente digno. Não é para qualquer um. Não é para uma pessoa amadora que chega e acha que vai dominar as vendas. Venda é uma ciência também, que a gente consegue aprender, se dedicar. Então, não tem que imaginar que o trabalho de vendedora é um trabalho menor do que um outro trabalho qualquer, uma outra profissão qualquer. Fulano é nutricionista, é psicóloga, é médica, ela é melhor do que eu, porque tem formação. Não. Elas também compram. Então, todo mundo depende de uma vendedora, de um vendedor, para vender uma ideia qualquer para ela. Tudo que a gente aceita é uma ideia vendida. Então, a gente sempre tem que comprar alguma ideia ou comprar algum produto em si de alguém.
E todo mundo passa por isso. Até uma médica formada, se ela não sabe vender, aonde é que ela vai encontrar paciente? Como é que ela vai fazer para cobrar consulta? Cara, hoje eu fiz uma consulta que custou R$800. R$800 uma consulta. Paguei com gosto, porque meu médico eu gosto. Agora, se esse médico não sabe vender a consulta dele, ele vai começar a fazer o quê? Vai vender a consulta por 150. Ah, não, eu cobro mesmo que o plano pagaria. Não sabe vender. Agora, ele tem que saber vender o produto dele, que é o quê? É o atendimento médico dele. Então, a gente tem que saber, todo mundo tem que saber vender. E vender é uma profissão extremamente digna. O profissional que não sabe vender, o trabalho dele fica ali enrustido e ele não tem cliente. Então, vender é uma necessidade de todo profissional, tá? Então, se alguém tá te julgando, dane-se, você tá fazendo seu trabalho, tá ganhando seu dinheiro honestamente. Se não quer pagar o seu valor, vai comprar com alguém que venda mais barato. Simples assim. Não tem que ter medo do que a sociedade vai trazer de retorno para você. Você precisa cuidar da sua vida, tá bom? Se fosse assim, né? Eu tenho minhas formações, graduação, pós-graduação, outras formações, e vou ficar preocupada se eu gosto de vender? Não, eu que sei da minha vida, eu que sei o que eu gosto pra mim, o que é bom pra mim, o que as pessoas vão pensar, problema delas. Se as pessoas quiserem dar palpite na minha vida, eu já mando uns 3 boletos pra ela pagar pra poder dar palpite. Se não vai pagar meus boletos, não tem que dar palpite na minha vida, né? Faz sentido isso? Outro medo que passa muito na cabeça da empreendedora de semijoias é o medo de não encontrar um bom fornecedor de semijoia. Ou bons fornecedores, um fornecedor só não é suficiente. E isso pode ser um problema, né? Mas você não tem que ter medo, porque no mercado de semijoias tem mais de 3.000 profissionais de semijoias, né? Com empresa registrada. Então tem muito fornecedor bom para você trabalhar. É só você se colocar no meio, se colocar no meio de uma comunidade onde você vai ter trocas, né? Para você encontrar um bom fornecedor. Existem excelentes fornecedores de semijoias, você não tem que ter medo disso, você não tem que ter medo de ficar na mão de um fornecedor só, tem excelentes opções no mercado. O que você precisa fazer para combater esse medo é entender o seu mercado, né? Estudar o seu mercado, fazer pesquisas na internet. A internet tem tanta coisa que você nem imagina. Tem também muito canto da sereia, mas tem muito profissional sério em qualquer ramo, né? No ramo de semijoia não é diferente. Tem muita gente séria trabalhando, fornecedores querendo ser seus parceiros, querendo ter uma relação longa com você, para que você atenda as suas clientes da melhor forma e eles te tenham como cliente durante muito tempo. Então, esse é um medo infundado. Não tem a menor necessidade de você passar por isso. É questão de você se colocar no lugar certo para você encontrar bons fornecedores, tá? Inclusive no YouTube tem uma playlist com 7 videozinhos que eu fiz sobre como você encontrar bons fornecedores, né? Os critérios que você precisa ter para encontrar os bons fornecedores. A gente pode até colocar na descrição do vídeo esse link, tá? Mais um medo. Medo de receber as negativas das clientes. É desagradável, eu tenho que concordar que é uma coisa desagradável. Você vai lá, quer oferecer, você quer mostrar e a cliente fala, não, hoje não tô afim, obrigada. Não, aí a cliente dá uma desculpa, aí você, parece que você tomou aquele balde de água fria com gelo. É horrível, mas eu preciso te dizer que vai acontecer o tempo inteiro. O tempo inteiro vai acontecer de você levar não de parceiros, de clientes, de fornecedores, né? De repente você pedir uma condição, o fornecedor não te dá. Então a gente fica muito abatida quando isso acontece, mas precisa entender que a vida não é só feita de sim, a vida é feita de alguns nãos também. Como é que você faz para lidar com isso? Entender o porquê que você está levando não, levantar e ir embora, procurar outra oportunidade para você vender. Nem sempre a cliente vai estar disposta a comprar de você naquele momento. E tá tudo bem isso, né? Tem dia que a gente tá com cólica, tem dia que a gente tá indisposta, tem época que a gente não tem dinheiro realmente, mas vai ter outras épocas que as pessoas vão querer comprar. E você tem que ter paciência
para chegar nesse ponto. Não é de uma hora para outra, às vezes né? Mas normalmente não é. A gente precisa conquistar a cliente e fazer a nossa oferta no momento propício para ela, porque senão a venda não acontece. Não faz parte do processo de empreendedorismo, tá? Então tem que, você indo para o processo já sabendo que vão acontecer alguns não, já fica mais confortável para você. Você sabe que vai acontecer em algum momento. Outro medo que é muito comum, eu tô trazendo aqui uma série de medos, daqui a pouco a gente vai trazer saídas boas para vocês. A gente fica se preocupando que a gente não vai só falar dos medos, né? É o medo da gente não ter o apoio da família. Isso é uma coisa muito chata, porque traz inseguranças, além da insegurança, né? Você sentir a falta do apoio mesmo, isso é muito ruim. Mas quando você está decidido a fazer dar certo o seu negócio, e esse trabalho depende de você, você sabe, arregaçar as mangas e vai lá e fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. E eu tenho certeza que a hora que começa a vir o resultado, as pessoas começam, né? As pessoas da tua família começam a ver que o dinheiro tá entrando, aí rapidinho o apoio aparece. Muitas das vezes é assim, o apoio aparece. Então, às vezes a gente precisa passar por cima desse obstáculo, encarar um pouquinho isso com força, para que você prove para as pessoas, que você consiga provar para as pessoas que ali realmente tem um negócio bom, de valor e que pode contribuir para toda a família, tá? Quem vai decidir o que vai fazer com os louros do seu negócio de semijoias é você. Se você vai guardar para você, se você vai usar com a sua família, aí é contigo. O que você vai fazer com o dinheiro que você vai ganhar, tá? Isso aí é uma coisa muito individual. E aí, o que normalmente a empreendedora faz, né? Ela começa a transformar esses desafios, que são esses medos, em oportunidades para ela crescer. A visão da empreendedora é essa. Tem um problema aqui, como é que vai resolver esse problema? O que eu posso fazer? É transformar realmente essas dificuldades em oportunidades. Uma vez eu e o André fizemos uma viagem e tinha umas pessoas vendendo as coisas na rua, nas praças, nas ruas. Aí, no momento que a gente chegou, no momento que a gente chegou no hotel, estavam vendendo brinquedinho de jogar pro céu, que brilhava, não sei o que, aquela coisa toda, aquela festa, a gente super empolgado. Aí a gente entrou pro hotel, guardou as malas e se arrumou para sair, né, para começar a passear. Quando saiu do hotel, tava chovendo. O que vocês acham que esses vendedores que estavam lá do lado de fora jogando os bonequinhos pro alto fizeram no momento da chuva? Na mesma hora que começou a chover, eles guardaram os bonequinhos e começaram a vender capa de chuva e guarda-chuva. O André lembra disso, né? Que a gente comenta isso até hoje, mas assim, impressionante, na mesma hora. Guarda os bonequinhos e bota o guarda-chuva. Por quê? O turista chega, ele quer passear, tá chovendo ou não tá chovendo, o turista quer passear. Então é isso, é a oportunidade. Ele transformou a dificuldade da chuva que chegou na oportunidade de vender a capa e o guarda-chuva. Afinal de contas, acho que 99% das pessoas só vai querer comprar um guarda-chuva na rua se estiver chovendo, né? Ninguém vai querer comprar o guarda-chuva em dia de sol, a não ser que seja para se proteger do sol, que não era o caso ali. Então é isso. A chuva não pode ser uma condição para você desanimar. O que você vai fazer apesar da chuva? Como aconteceu essa semana na mentoria segunda-feira, uma aluna minha falou que estava com 3 clientes marcadas e choveu, e as clientes desmarcaram. Aí ela falou, fiquei chateada, porque eu tava com 3 clientes, eu sabia que ia fazer boas vendas e tal. Eu falei, olha só, o trabalho de semijoia, ele não se resume às vendas. É óbvio que se a gente não vender, a gente não tem o trabalho em si, né? Mas a gente tem tantas outras coisas que precisam ser feitas, que podem ser feitas apesar da chuva. Então, falei, vamos embora fotografar semijoia, vamos embora organizar a lista de transmissão, a gente tem muita coisa para fazer. Vamos fazer pesquisa de produto em fornecedor. Então, tá chovendo? Faz outra coisa.
não pode desanimar em função da chuva, tá? Então é isso aí, oportunidade, né? Transformar desafio em oportunidade. Não pensa que você não é capaz não, porque você é, tá? É só botar a cabeça para pensar um pouquinho sobre o que você pode fazer com a sua dificuldade. Dificuldade todo mundo tem, tá? Dificuldade, desafio, medo, né? Todo mundo tem. E aí, quem já tem, né, essas habilidades, como eu falei, quem já nasceu com essas habilidades, beleza. Quem não nasceu com essas habilidades, precisa desenvolvê-las. Como? Estudando, pesquisando, lendo livros sobre empreendedorismo. Não pensa que é só você que passa por esses problemas. Todos os empreendedores passam. Então, o empreendedor que se supera, né? A empreendedora de semijoia que vai se superar no mercado é aquela que estuda, é aquela que procura desenvolver as habilidades que ela não tem. Se você tem problema de conversar com a sua cliente, não sabe como chegar na sua cliente, abordar a sua cliente, vai procurar conteúdo sobre isso. Porque tem conteúdo sobre qualquer coisa na internet. Você consegue. Aí você que vai ter que ter esse filtro, né, de pegar conteúdos bons ou conteúdos ruins, tá? O nosso conteúdo aqui, por exemplo, no meu negócio da semijoia, todo voltado para quem quer trabalhar com semijoia. Todo. A gente não tem outro assunto. Nosso assunto é semijoia e empreendedorismo. Semijoia, Instagram, que é onde você pode vender semijoia. Semijoia, feiras e bazares, onde você pode vender semijoia. Semijoias, parceria com salão de beleza. Como arrumar um mostruário de semijoia. Então, todo o nosso conteúdo é em relação a isso. Então, aqui é um bom lugar para você se informar sobre as habilidades que você precisa desenvolver e desenvolver essas habilidades aqui com o nosso conteúdo, né? Voltado só para semijoia. Então, não é desculpa. Não tem a habilidade necessária, vai buscar conteúdo para você se desenvolver, tá? Venda, empreendedorismo, o próprio produto semijoia, isso tudo você aprende como trabalhar. E como é que você faz isso? Pesquisando o nicho e o produto. Pesquisando o mercado de semijoia, né? O nicho de semijoia, de acessório feminino, e também o seu produto. Como é que a semijoia é feita? Quais são as características da semijoia? Porque isso tudo vai te dar munição para quando você tiver que vender, você fazer a coisa certa. Você mostrar para sua cliente que você realmente é uma profissional da área da semijoia. Você entende que tem a diferença aí de você entender e de você quebrar um galho como vendedora sem valor? A vendedora, de fato, que ela veste a camisa do negócio dela, da marca dela, ela se especializa. Então, você precisa ter esse conhecimento para você conseguir avaliar todas as alternativas que o mercado traz para a sua realidade. Se você tiver conhecimento e um fornecedor vai lá, você faz as perguntas certas para ele, você consegue avaliar se aquele fornecedor é bom para você ou se não é. Você tem conhecimento para avaliar. Agora, experimenta chegar lá sem você entender nada. Ele vai falar o que quer e você vai acabar comprando o que você não quer. E depois vai ter problema com estoque encalhado no seu mostruário. Quantas de vocês passam por isso? Estoque encalhado, porque comprou errado. Comprou errado por quê? Porque não teve essa visão de negócio e também não tinha a visão, o conhecimento sobre essa semijoia. Comprou qualquer coisa que apareceu lá na tua mão e o vendedor falou que era bonitinho, você comprou a ideia dele, tá? Outra coisa que você precisa fazer para minimizar todos esses medos que você tem é definir a estrutura do seu negócio. A gente falou disso lá na live de segunda-feira. Precisa definir a estrutura do seu negócio, para quem você vai vender, qual é o tipo de semijoia que você vai vender, qual é o teu investimento inicial, quanto tempo você vai ter para se dedicar por dia, porque não adianta você dizer para mim que você vai se dedicar 10 horas por dia, se você tem 3 filhos pequenos, não vai dar certo. Então você tem que trazer essa organização do seu negócio para uma forma que você consiga cumprir. Porque de sonho, o negócio não sobrevive. O negócio vai sobreviver de atitudes. Então você precisa ter atitudes que sejam compatíveis com a sua vida. Não adianta dizer que você vai fazer 10 coisas ao mesmo tempo se a tua realidade não te permite ter tempo suficiente para fazer isso. E nem energia, né? Então,
você precisa, mais uma coisa que você precisa fazer é se preparar para os desafios. Se prepara para os desafios. Entenda que nem tudo são flores. Não é. Em nenhum tipo de trabalho vai ter só coisa boa. Teu trabalho de CLT, teu trabalho de empreendedora como Semijoia, o teu papel de mãe tem desafios, tem coisas que vão te incomodar, tem coisas que vão ser maravilhosas, né? Eu comparo muito, aqui trazendo para nossa realidade feminina, essas fotos que tem de hoje em dia da mulher grávida, aquele ensaio fotográfico que fazem da gravidez. Eu não tive isso, que na época que eu tive meus filhos, isso não era comum. Depois é que começou a acontecer. E assim, é uma glamorização da gravidez, que realmente é uma fase bonita que a gente tem, mas vamos lá, gente. Eu tive dor no ciático, eu fiquei... teve um mês que eu engordei 4 quilos e a médica já me botou para fazer aquele monte de teste de diabetes gestacional. Eu tinha crise de ansiedade, isso tudo durante a gravidez. Foi legal? Foi lindo? Não, tem momentos que são bonitos, mas a gente passa por muito desafio. E o nosso negócio não é diferente. Aí chega lá a foto da gravidez, o pai de um lado, todo mundo de camiseta branca, calça jeans, aquele cenário bonito, quando tem outro filho, bota lá, aquelas fotos maravilhosas, a mulher toda maquiada, né? Esconde a gordura. Aquela coisa maravilhosa. E a realidade não é aquela. Às vezes a gente passa a noite toda sem dormir, com uma dor aqui, com um mal-estar ali, né? Eu com minha filha com 6 meses, ela já enfiava o pé aqui, eu não conseguia respirar direito. Então, cadê? Alguém fala isso pra gente, que você vai passar por essas coisas? Ninguém fala. O pessoal só coloca glamour nas coisas. E o negócio de Semijoias não é diferente, tá? Você me vê hoje aqui toda arrumadinha, toda bonitinha, com as coisinhas combinando. Você sabe o monte de sufoco que eu passei, você vai passar sufoco também. Quantas e quantas vezes eu saí puxando a minha mala pesada, e quando eu voltava para casa 6, 7 horas da noite, meu braço estava doendo de tanto puxar a mala aqui pelo condomínio. Ou tirando e botando a mala do carro quando eu saía para vender na rua, que era quase todo dia. Então, ou era aqui, ou era na rua, ou era em evento, que eu terminava domingo 10 e pouca da noite, estourada. Isso ninguém te conta que vai ter, porque aqui na internet, quando você vai começar a procurar, não, porque você vai ganhar 1000%, porque você vai ganhar 2000%, porque você vai acontecer isso, você vai botar R$1.000, daqui a pouco você tem 15 mil. Calma, bota assim o pé no chão, cuidado com o canto da sereia. Entenda que o negócio dá dinheiro sim, mas você precisa fazer o que tem que ser feito. E nem sempre fazer o que tem que ser feito é gostosinho. Tá? Não é gostosinho. Levar calote não é gostosinho. Arrumar e desarrumar mostruário, tem cliente que quer cutucar tudo dentro do seu mostruário, arrumar aquilo tudo depois também não é gostosinho. Faz parte. O dia que você fica doente, que você não pode sair de casa, também não é Então, não vai ser gostosinho o tempo inteiro, tá? Se prepara para isso. Mas você sabendo que não vai ser gostosinho o tempo inteiro, você tá preparada. Você sabe que vai ter momentos muito bons e momentos nem tão bons assim, que tá tudo bem, que isso faz parte, tá? Entendendo como a coisa funciona, não dói tanto, né? Eu sempre fiz isso com os meus filhos. Olha, vai ter que tomar um remédio. O remédio não é gostoso, mas precisa tomar para ficar bom. E eles tomavam. Às vezes choravam um pouquinho, mas tomavam um remédio. Tem que ser, ó, vai ter que tomar uma injeção, é rapidinho, mas vai ficar bom. Então, você entende qual é o processo, fica mais fácil de você levar isso adiante. Então, você precisa se preparar para os desafios, entender que não são só flores e fugir do canto da sereia que tem aí, tá? O tempo inteiro vai ter canto da sereia, porque as pessoas vão querer te vender alguma coisa e mostrando que tudo é maravilhoso, e não é, né? Comida aí o tempo inteiro, nossa, que delícia, maravilhoso, mas ninguém fala que a comida vai te deixar doente, né? Certas comidas vão te deixar doente, é muito industrializada, que se você comer você vai ficar com, enfim, aquele monte de coisa, ninguém fala, né? Só mostra que comida é deliciosa, então tem que ter cuidado. E você precisa se comprometer com a visão que você tem do seu negócio, aonde é que você quer chegar? Quanto você espera vender por mês?
Se comprometa com essa visão, seja realista e faça o que tem que ser feito para você chegar nesse lugar, tá? Nesse resultado que você quer. O importante é você entender que você vai ter que ter equilíbrio entre as coisas, tá? Entre autoconhecimento, você entender quem é você, qual é o teu papel nesse negócio, você tem que entender isso, senão não funciona. Você tem que se preparar para o seu negócio, entender quais são as etapas, se preparar, respeitando isso tudo que você começou a enxergar dentro de você para desempenhar esse papel, e você precisa ter uma mentalidade resiliente, porque tem hora que vai dar errado e você precisa, tipo assim, joga a bola, pensa rápido, joga a bola. Pensa, deu errado, levanta rápido e reage. Bola bateu na cara? Levanta, reage, joga a bola de volta lá e começa de novo, tá? Acontece, tem épocas que a gente tá com o nosso caixa lá no alto, tem épocas que se a gente não se preparar, o caixa não tá tão alto assim. Então, escorregou, levanta e vambora. De novo, tem que ter resiliência, tá bom? E aí, gente, pra finalizar aqui, né, pra eu trazer, pra fechar esse assunto, eu queria deixar aqui algumas considerações com vocês. É preciso compreender esses medos que a gente tem. Porque às vezes você tá assim num lugar, né? Você tá distraído num lugar e você vê uma sombra e você morre de medo. Ai, o que é isso? E às vezes foi um carro que passou na rua, passou o farol, alguma coisa assim, e você já acha que é uma coisa apavorante. Você não raciocina que foi só o carro que passou na rua. Então a gente precisa compreender a origem dos nossos medos. Por que você sentiu medo daquilo? Bota a coisa ali em cima da mesa, sabe? Espalha, bota as cartas em cima da mesa e começa a interpretar cada sentimento que você tem, por que você tem. E se você tem necessidade de ter aquele sentimento, às vezes não precisa. Às vezes você consegue compreender a dimensão daquilo que você está sentindo. Poxa, por que eu tô sentindo isso? Não é isso tudo. Não precisa eu colocar toda essa energia aqui nesse ponto, porque não tem necessidade. Isso aqui é uma coisa simples que dá para resolver assim, assim, assim. Procura olhar de fora, né? Como se fosse uma pessoa olhando de fora pro problema. E buscar saídas que sejam realistas, né? Não é você começar o negócio, vou começar porque daqui a 3 meses eu quero ganhar 50 mil. Não vai ganhar, a não ser que você invista muito. Além disso, você monte uma equipe, enfim. Agora, vai começar sozinha? Não vai ser sua realidade. Amanhã começar a ganhar 50 mil. Mas quem sabe se daqui a 1 ano você consegue. Se você fizer tudo que tem que ser feito. Então, não adianta florear demais. Tem que ser realista sobre as saídas que você vai trazer para o seu negócio, né? Você não vai conseguir vender 20 mil se você só tem 3 mil no seu mostruário. Não tem como sair 20 mil de venda ali. Não tem essa quantidade de mercadoria para você vender. Então, seja realista e vai buscar saídas realistas também para o seu negócio, né? E buscar conhecimento o tempo inteiro, óbvio, não preciso nem falar. O mercado muda assim, de uma hora para outra. Hoje a gente tá... Eu me lembro perfeitamente quando eu vendia muito e saíram umas semijoias. Não sei, olha, até hoje eu não sei te dizer se aquilo era semijoia. Eu acho que não era semijoia. Não era, claro que não era. Eram umas peças resinadas, mas era uma corrente toda resinada. Então, se não tem ouro, não é semijoia, ponto. Então, foi tendência, ficou um tempo. Você usava uma corrente dourada e uma resinada. Foi tendência. Então, saiu aquilo, eu tenho que estar antenada com isso. Agora tá usando muito uma réplica de trevinho, já viu? Com 4, como se fosse uma florzinha de 4, acho que é Van Cleef o nome da marca. Todo mundo bota aquilo para vender. Eu não gosto, mas é tendência. Então você tem que estudar o mercado para você entender o que está se usando. É tendência. Então ficar ligado, se educar constantemente no nicho de semijoias, tá? Mais uma coisa que você pode fazer se você está tendo dificuldade, sem apoio da família nem nada, é buscar uma rede de apoio, né? Quem é que pode te ajudar com os teus filhos? Quem é que pode te ajudar com alguma atividade da tua casa? Enfim, quem é que pode te ajudar com redes sociais se você não dominar? Então, buscar uma rede de apoio, se você não consegue ainda fazer tudo sozinha, tá? Se arriscar de maneira calculada, isso eu sempre falo, né? Que empreender é risco, mas você tem que botar tudo no papel direitinho e calcular se aquilo ali não vai te derrubar, se você fizer dessa maneira, ou se você vai com a cara e com a coragem e vai assumir esse risco. Eu gosto de arriscar
de uma forma calculada, tá? Se adaptar aos desafios, né? O desafio vai acontecer. E uma coisa que é muito importante, muito, muito, muito importante, que se você não tiver isso, você não consegue levar adiante, que é comemorar cada vitória que você tiver dentro do seu negócio. Hoje mesmo, uma aluna minha mandou o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, não estava programado para falar isso. Peraí. Aqui, achei. Ela falou assim, ela achou que ela não fosse capaz de vender. Aí ela falou, eu consegui vender mais de R$1.500 sozinha. Para ela isso era um problema, tá? Esse mês. Eu tava doida para isso acontecer, porque eu tenho 3 vendedoras que já conseguiam fazer isso, mas ela sozinha ainda não tinha conseguido. Pelo menos agora nessa etapa, eu vou... Não, peraí. Eu vou chegar aos 5 também, aos 5.000, né? E vou seguir todos os passos certinhos, sem vergonha. Quer dizer, não vai ter vergonha de fazer o que tem que fazer. KKK. Minha meta é alcançar sozinha essas metas. Claro, elas vendendo é ótimo, mas não quero depender. Mas enfim, consegui. Agora eu tô pronta para o próximo passo. Então isso quer dizer o quê? Ela tá comemorando esses 1.500 que ela fez, que ela conseguiu. Obrigada por tanto incentivo e tal, por aparecer na vida de tantas mulheres, enfim, ela fazendo o agradecimento dela. Mas ela comemorando esses R$1.500 que ela vendeu. Ah, mas 1.500 não é nada, mas é a primeira vitória dela. Então ela tem que comemorar e vocês também têm que comemorar as vitórias de vocês, pequenas ou grandes. Cada vitória tem que ser comemorada, porque isso te dá ânimo para você ir para a próxima fase. Se ela não tivesse comemorado esses 1.500, se ela tivesse pensando só nos 5.000, tá mais longe, ia demorar, ia perder o estímulo, a vontade, a força de vontade. Se ela para comemorar os 1.500, ela ganha um gás novo para ela ir para os 5.000. Consegue entender isso? Então comemora cada vitóriazinha que você tiver. Ah, hoje eu tô esperando vender R$1.000, mas fui lá numa cliente, ela comprou 300, pagou à vista. Pô, bom pra caramba, 300, que legal. Não chegou ao 1.000, não chegou aos 1.000, mas chegou nos 300, comemora os 300. Tem que comemorar, tá? E é pra gente fechar, você precisa dar o teu jeito de transformar os seus medos em motivação. Motivação para você fazer o que tem que ser feito apesar do medo. Coragem é você fazer apesar do medo. Medo todo mundo tem, tá? E o que é motivação? É você encontrar um motivo para você agir. Motivação é motivo para agir. Então, busca o seu motivo para agir. Qual é o seu motivo para agir? Camila colocou aqui que quer construir a casa dela. A Romimo, independência financeira, né? A Lorena também quer construir a casa. A Granfina é ficar em casa com o filho dela. A Fernanda, atualmente, não voltar para o CLT. Legal. DB, meu motivo é sair da pobreza. Bom, o que você vai comprar quando você tiver dinheiro? Seja mais específica. O que você vai comprar quando você tiver um dinheiro? Orlande, deixar um legado para os meus filhos, mas eu quero mais especificidade. Bota mais porque eu quero esse motivo forte. A Edina, quero ter independência financeira. A Ellen, continuar fazendo o que eu amo ainda e ainda minha renda. Boa. A Socorro, tirar minha carteira de motorista. Boa. Aí vai precisar de dinheiro e de coragem, né, Socorro? Josiara, trocar de carro, sair da CLT. Então, Josiara, já pensa qual é o carro que você quer. Já vai olhar quanto é que ele custa para você já ter um objetivo, um motivo bem forte para você chegar nesse objetivo e já conseguir planejar como é que você vai fazer para comprar esse carro que você quer. A Leite quer comprar moto. Então, já bota aí que moto que você quer. Emanuele, quero comprar uma casa, um carro e viajar. Muito bem, então vamos embora. Já vai escrevendo tudo no papel. Quanto é a casa, como é, para onde você quer ir, qual é o carro. A Boa, ser dona da minha loja. Boa. Liz, ajudar meu marido a comprar nossa casa e dar uma vida melhor para os meus pais. Bom, isso aí. Já viu quanto é que custa o plano de saúde dos teus pais? Começa a planejar aí de uma forma bem específica. A S Joias Preciosas, já consegui fazer 3 viagens vendendo semijoias. Que maravilha! A Letícia, trocar de carro e ter condições de ter um bom plano de saúde. Legal. Tá vendo, gente, como vocês têm coisas para fazer?
E como a semijoia, né, um negócio de semijoia estruturado e sem medo vai poder te proporcionar. Então vai ter medo para quê? Me diz. Kari, ter meu próprio negócio de família. Bom. Leide, nossa, são tantas coisas, meu filho pede para levar eles na praia. Delícia. A PB, eu ainda vou te contar a minha história para você ver o que me deu força para lutar hoje. As vendas me libertou da depressão. Que bom. Glória a Deus por isso. Passar no meu RH e exonerar meu cargo público, fazer uma viagem. Que maravilha, hein? Muito bom. A Amanda falou que aqui no YouTube, falando que é a primeira vez que ela tá assistindo a live ao vivo, né? E gosta muito dos meus vídeos. Obrigada, Amanda. Seja muito bem-vinda aqui. Amanhã às 20 horas tem mais, tá? Ela tá falando que ela é uma revendedora, mas queria vender para ela mesma, com fé em Deus. Então, vambora. Essa é a tua motivação? Vambora criar sua marca. É possível. Bem possível. Eu vou te mostrar isso tudo na jornada, tá? Que bom que você gostou da live. Gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para dar uma pisada em cima de cada medo aí que vocês têm. É natural a gente ter, mas se a gente compreender a razão desses medos, eles vão ficando para trás, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.